Canadá deu aos Estados Unidos um contra-ataque que não esperava. A decisão dos Estados Unidos de impor tarifas adicionais sobre produtos provenientes do Canadá, México e China entrou em vigor. Após a entrada em vigor da decisão, começou oficialmente uma guerra comercial, especialmente entre o Canadá e os Estados Unidos. O Canadá anunciou que tomaria represálias contra as tarifas adicionais dos Estados Unidos, enquanto muitas províncias canadenses pediram um boicote aos produtos americanos. Então, como afetarão as possíveis represálias do Canadá? Analisaremos os detalhes dos últimos acontecimentos e conflitos no mundo. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, criticou as tarifas radicais de Donald Trump sobre o Canadá, chamando-as de equivocadas e prometendo lutar incansavelmente para proteger sua economia. Trump impôs uma tarifa de 25% sobre produtos que entram nos Estados Unidos provenientes do Canadá e do México e aumentou as tarifas sobre produtos provenientes da China. O primeiro-ministro do Canadá anunciou tarifas de retaliação sobre as exportações americanas e advertiu que uma guerra comercial seria custosa para ambos os países. Além disso, Trudeau acusou o presidente dos Estados Unidos de planejar o colapso total da economia canadense, porque assim seria mais fácil anexá-la. Trudeau disse: "Isso nunca vai acontecer, nunca seremos o estado número 51. Este é o momento de contra-atacar com força e mostrar que não haverá vencedores em uma briga com o Canadá." Trudeau também disse que o principal objetivo do Canadá é garantir que as tarifas sejam retiradas para que não durem nem um segundo a mais do que o necessário. Trump disse que estava protegendo empregos e produção nos Estados Unidos, tentando evitar a imigração ilegal e a entrada de substâncias ilegais no país. O presidente dos Estados Unidos disse que seu objetivo era evitar substâncias ilegais e culpou de várias formas outros países por sua chegada aos Estados Unidos. Em resposta às acusações, Trudeau disse em um comunicado que não havia justificativa para as novas tarifas, já que menos de 1% das substâncias ilegais interceptadas na fronteira dos Estados Unidos vem do Canadá. Junto com Trudeau se uniu a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, que disse que não havia razão, justificativa ou motivo para a medida de Trump. Sheinbaum também prometeu publicar suas próprias medidas tarifárias e não tarifárias, mas disse que mais detalhes seriam divulgados posteriormente. John Rogers, professor de economia na American International University, disse que as tarifas de Trump provavelmente aumentarão os preços para os consumidores nos Estados Unidos e no exterior. O professor Rogers disse que os produtos que logo serão afetados são frutas, vegetais e outros produtos que os Estados Unidos importam do México, seguidos de grandes quantidades de petróleo e gás importados do Canadá. É como enfiar o dedo no olho do seu vizinho, e acrescentou que, em uma possível guerra comercial entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, todos sairiam perdendo. O ministro da Imigração do Canadá, Mark Miller, alertou que até 1 milhão de empregos no Canadá estão em risco caso as tarifas sejam impostas, dada a interconexão do comércio entre os dois países. Não podemos mudar da noite para o dia uma economia que representa 80% do nosso comércio, e isso nos prejudicaria, disse Miller. O setor pode ser gravemente afetado pelo novo regime tarifário na América do Norte. As peças de automóveis podem cruzar a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá várias vezes durante o processo de fabricação e, portanto, podem ser taxadas mais de uma vez. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, cuja província abriga a indústria de fabricação de automóveis do Canadá, disse em um comunicado que previu que as plantas de montagem em ambos os lados da fronteira fecharão como resultado das tarifas. A Câmara de Comércio do Canadá classificou as tarifas como imprudentes, e sua presidente, Candace Lynn, alertou que a medida levaria tanto o Canadá quanto os Estados Unidos a uma recessão, com a consequente perda de empregos e um desastre econômico. Lynn alertou que a medida também aumentaria os preços para os americanos e forçaria empresas com sede nos Estados Unidos a buscar fornecedores alternativos, que, segundo ela, são menos confiáveis do que os canadenses. Os líderes provinciais canadenses também emitiram suas próprias reações. Ford, de Ontário, levantou a possibilidade de cortar o fornecimento elétrico do Canadá e as exportações de níquel de alta qualidade para os Estados Unidos, além de impor um imposto de 25% sobre a exportação de eletricidade enviada para residências de Michigan, Nova York e Minnesota. O Canadá exporta eletricidade suficiente para abastecer cerca de 6 milhões de lares americanos. Ontário e outras províncias também tomaram medidas para retirar de suas prateleiras o álcool fabricado nos Estados Unidos. Na Nova Escócia, o primeiro-ministro Tim Houston disse que sua província, assim como Ontário,
proibiria empresas americanas de participarem de licitações provinciais. Ford também anunciou o cancelamento de um contrato de US$ 100 milhões canadenses com Starlink, a empresa de internet por satélite de Elon Musk. Enquanto isso, a China, que enfrenta uma tarifa de 20% depois que Trump dobrou a anterior, prometeu lutar até o fim contra qualquer guerra comercial. A China anunciou suas próprias contramedidas, que incluem tarifas sobre uma série de produtos agrícolas e alimentícios americanos. As medidas de retaliação foram esperadas após Trump dizer anteriormente que era improvável que o Canadá e o México evitassem as amplas tarifas que ele ameaçou desde sua eleição em novembro. Trata-se de uma guerra comercial que, segundo muitos especialistas, perturbaria uma das relações comerciais bilaterais mais importantes do mundo. Com um valor anual de mais de US$ 900 bilhões em bens e serviços, o Canadá é o maior comprador individual de produtos americanos e vice-versa. A ordem executiva de Trump, assinada no final de fevereiro, impõe uma tarifa de 25% à maioria das importações americanas provenientes do Canadá e do México e uma tarifa de 10% sobre produtos energéticos canadenses, como petróleo bruto, gás natural e urânio. O Banco do Canadá alertou que uma guerra tarifária prolongada poderia reduzir a produção canadense em aproximadamente 3% em 2 anos e destruir o crescimento. Enquanto isso, de acordo com especialistas, a demanda por produtos canadenses nos Estados Unidos cairia, os exportadores reduziriam a produção e o emprego, os preços dos produtos importados dos Estados Unidos subiriam e os consumidores e as empresas gastariam menos. Trudeau, que deixará o cargo em poucos dias, retornou na segunda-feira de uma viagem a Londres, onde se reuniu com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e outros líderes. As empresas de ambos os lados da fronteira já sofreram com a incerteza causada pelas ameaças de tarifas do presidente Trump, disse em um comunicado Matthew Holmes, chefe de política pública da Câmara de Comércio do Canadá. O Canadá e os Estados Unidos têm um longo caminho a percorrer para voltarem a ser parceiros econômicos de confiança. As empresas não podem mudar todo o seu modelo para evitar tarifas e depois voltar a mudá-lo dependendo do que os políticos decidirem em um determinado dia. Os dados do governo dos Estados Unidos mostram que muito menos de 1% dos bens ilegais apreendidos pelos agentes de fronteira americanos são encontrados na fronteira norte ou perto dela. O governo de Trudeau anunciou um plano de US$ 13 bilhões canadenses para reforçar a segurança nas fronteiras, aumentando a vigilância aérea com helicópteros e drones. Também incluiu um impulso para uma nova força conjunta norte-americana para combater o tráfico ilícito de drogas. O primeiro-ministro também aumentou o número de efetivos que patrulham a fronteira e prometeu mais medidas para acabar com o crime organizado. O diretor executivo da Ford alertou que as tarifas ameaçam fazer explodir a indústria americana. Trump reconheceu a contragosto nas últimas semanas que tarifas mais altas poderiam provocar um aumento de preços nos Estados Unidos. Mas sugeriu que o impacto valeria a pena. As tarifas são fáceis, rápidas, eficazes e trazem justiça, disse Trump, descrevendo as tarifas como uma arma poderosa que outros presidentes não usaram porque eram desonestos. Trump também zombou do presidente Ronald Reagan, o herói republicano e firme defensor do livre comércio. Sou um grande admirador de Ronald Reagan, mas ele era terrível em matéria de comércio, disse Trump. A guerra comercial entre Canadá e Estados Unidos se transformou em um teste de resistência entre os dois países. Enquanto Trump aposta que sua estratégia de pressão econômica forçará concessões do lado canadense, Trudeau busca alternativas para proteger a economia do país e manter sua posição firme contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O resultado desse impasse pode redefinir as relações comerciais entre as duas nações e influenciar o futuro do comércio global. Enquanto isso, a China e a União Europeia observam atentamente os desdobramentos dessa disputa, pois qualquer alteração na dinâmica comercial entre Canadá e Estados Unidos pode criar oportunidades para novos acordos econômicos. Pequim, por exemplo, tem demonstrado interesse em fortalecer seus laços comerciais com Ottawa, especialmente no setor de commodities e energia. Se a guerra comercial continuar, o Canadá pode acelerar negociações com a China para compensar as perdas causadas pela redução no comércio com os Estados Unidos. Na Europa, líderes políticos também analisam formas de expandir suas parcerias comerciais com o Canadá. A União Europeia já tem um acordo de livre comércio com Ottawa, mas, diante do protecionismo americano, pode buscar aprofundar essa relação. Empresas europeias veem o Canadá como um mercado promissor para exportações de tecnologia,
bens industriais e produtos agrícolas. Se a relação entre Canadá e Estados Unidos continuar deteriorando-se, a Europa pode se tornar um parceiro comercial ainda mais importante para os canadenses. Se um acordo não for alcançado nos próximos meses, os impactos da guerra comercial podem se expandir ainda mais, afetando mercados financeiros, cadeias produtivas e o crescimento econômico. Empresas, trabalhadores e consumidores continuarão a sentir os efeitos dessa disputa, enquanto governos tentam encontrar maneiras de minimizar os danos. A questão agora é saber até quando essa guerra comercial poderá continuar sem causar danos irreversíveis às economias de ambos os países. Então, o que você acha deste assunto? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar informado sobre os novos vídeos. Obrigado por assistir.